E aí, galerinha concurseira, beleza? Aqui é o professor Harrison. Hoje vamos falar sobre orações adverbiais, orações adjetivas e orações reduzidas, gente. É a parte que falta aí das orações do nosso curso gratuito de português para concursos, né, gente? Nós já estudamos as orações coordenadas em outra aula e também as orações substantivas. Então, hoje começando com as orações subordinadas adverbiais, gente. Como o nome já diz, elas exercem a função de adjunto adverbial. Para quem não lembra, gente, nós podemos analisar como 6 CFPT, ou seja, 6 delas iniciam com C, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, comparativa e consecutiva. Eu acho que até falei uma a mais aí, né? Mas são 6 que iniciam com C e o FPT, final, proporcional e temporal. Então, é muito importante nós conhecermos as conjunções, né, gente? As conjunções subordinadas adverbiais para saber identificar as orações também. Então, as causais, claro, indicam ideia de causa em relação à oração principal. Aqui, como no exemplo, acabou ficando sozinho, pois só incomodava os amigos. Então, só incomodar os amigos é a causa dele ter acabado ficando sozinho. Então, uma oração subordinada adverbial causal. A comparativa, óbvio, né, a gente indica uma ideia de comparação. Aí tem como exemplos as conjunções como, mais que, menos que. Então, o mais, o menos, o maior, o menor, o melhor, o pior, seguidos da palavra que, né? Aqui mesmo, ele era grande como um poste. Era grande como é um poste. Vamos colocar aqui para virar oração, né, gente? Tinha um problema aqui. Era grande como é um poste. Então, está comparando alguém que é grande como um poste, comparando a um poste. Fechou? Então, a comparativa não tem mistério, fica bem clara a ideia de comparação. A concessiva, gente, ideia de concessão, não estar de acordo. Então, essa ideia de concessão, gente, é mais ou menos uma fuga da lógica, algo que não segue a lógica. Aí nós temos o embora, o conquanto, ainda que, mesmo que, apesar de. Então, não foi ao jogo, embora tenha comprado o ingresso. Então, por que não está de acordo? Por que foge a lógica? Porque se comprou o ingresso, a lógica é que fosse ao jogo, né? Comprou o ingresso, mas não foi ao jogo, embora tenha comprado o ingresso. Então, mesmo tendo comprado não foi, essa é a fuga da lógica. É o não estar em acordo, é estar em desacordo com o que foi dito na outra oração, né, gente? Essa é a oração concessiva. Condicional. Condicional que traz a ideia de condição, o se, o caso, desde que, poderá ir à festa, caso arrume seu quarto. Então, arrumar o quarto, olha só, preste atenção, arrumar o quarto é a condição para poder ir à festa. Então, para poder ir à festa tem uma condição, arrumar seu quarto. Então, é uma oração condicional. Entendido aí? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente conversa, gente. A conformativa. Conformativa, como o nome diz, indica ideia de conformidade. O conforme, o consoante, de acordo com alguma coisa. Quero minha parte do dinheiro. Conforme foi combinado. Vamos colocar um verbo aqui, né, gente, para ficar... O combinado está no particípio, mas vamos colocar um verbo conjugado ali para ficar bem clara a oração, né, gente? Oração igual a verbo. Para ser oração tem que ter um verbo. Então, quero minha parte do dinheiro, de acordo com o que foi combinado, segundo o que foi combinado. Então, uma ideia de conformidade. Beleza? A oração subordinada adverbial consecutiva, gente, indica ideia de consequência. Lembrem dessas palavras aqui, ó. Tal, tanto e tamanho. Vamos acrescentar um aqui. O tão. Tal, tanto, tão e tamanho, seguidos da conjunção que. Lembrem dessas expressões. Tal, tanto, tão e tamanho. Quando tiver essas expressões na frase e depois vier o quê? Significa que é uma oração consecutiva. Correu tanto que quase desmaiou. Então, quase desmaiar foi a consequência de ter corrido tanto. Viram ali, ó, tanto que. Não precisa, gente, sempre estar lado a lado, aqui, ou um ao lado do outro. Às vezes eles vêm afastados, existe alguma palavra entre eles. Não tem problema. O importante é ter o tal, tanto, tão ou tamanho e depois na frase vir
o quê? Claro que não são só essas, existem outras, né, gente? Mas essa é uma forma que cai muito em concurso, então é importante saber identificar tal, tanto, tamanho, tal, tanto, tão e tamanho, seguidos da conjunção que. Conjunção final, oração adverbial final, gente. Final, cuidado, não tem nada a ver com término, com encerrar alguma coisa, e sim com a finalidade. E não esqueçam que o que indica finalidade é o afim separado, gente, já falei sobre isso em vários vídeos. O afim junto indica semelhança. O afim separado é que traz a ideia de finalidade. Vestiu-se linda, a fim de que seu namorado elogiasse. Então, vestiu-se linda para que seu namorado elogiasse. Então, para o seu namorado elogiar, é a finalidade dela ter se vestido linda. Fechou? Proporcional. Indica a ideia da proporção, à medida que, a proporção que, ao passo que. Não esqueçam, gente, prestem atenção. A conjunção que indica a proporção é à medida que. Existe também a conjunção na medida em que. Na medida em que indica a causa, não esqueçam disso. Na medida em que indica a causa. À medida que indica a proporção. Mais desanimado ficava a proporção que o tempo passava, à medida que o tempo passava. Então, à medida que, proporção. Na medida em que, causa. E a última adverbial, atemporal. Indica ideia de tempo. Quando, enquanto, sempre que, assim que, logo que e assim por diante. Fico triste sempre que me lembro de nossa briga. Todas as vezes que lembro da nossa briga. Nos momentos em que me lembro da nossa briga. Então, o sempre ali trazendo a ideia de tempo para a oração. Fechou? Oração subordinada adverbial temporal. Beleza, gente? Aí passando, nós temos as orações adjetivas. As orações adjetivas, a gente possui apenas duas classificações. Aí não esquecem. As orações adjetivas exercem função de adjetivo e elas são iniciadas por pronome relativo, gente. Não esqueçam disso. Iniciadas por pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Então, que, qual, quem, quanto, cujo. Que, qual, quem, onde, quanto e cujo. Que, qual, quem, onde, quanto e cujo. Então, iniciou com pronome relativo, é a oração adjetiva. Aí existem duas. Restritivas, gente, sem vírgula. Explicativas, com vírgula. Olhem só que simples. Restritivas. As pessoas que gostam de dançar se divertiram muito. Não tem vírgula separando. As pessoas às quais gostam de dançar iniciam com pronome relativo o quê? Já nas explicativas, as pessoas, vírgula, que gostam de dançar, vírgula, se divertiram muito. Então essa é a única diferença. O que muda é o sentido e o uso ou não das vírgulas. Então, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Então, qual a diferença? É que na restritiva, restringe a um grupo. Na explicativa, indica que é todo um grupo. Aqui, gente, se divertiram muito apenas as que gostam de dançar. Já na outra, se divertiram muito todas, porque todas gostam de dançar, é isso que a vírgula indica. Então, oração adjetiva restritiva sem vírgula, oração adjetiva explicativa com vírgula. Aí também, gente, tem o seguinte, se na segunda frase, essa aqui que tem vírgulas na oração adjetiva, caso as vírgulas sejam retiradas, a frase permanece correta. Agora, caso as vírgulas sejam retiradas, altera-se o sentido. Não esqueçam disso. Nas orações adjetivas, com vírgulas explicação, sem vírgulas restrição. Então, a retirada das vírgulas altera o sentido, mas mantém a frase correta. Beleza, gente? E para finalizar as orações, o nosso curso gratuito, as orações reduzidas, gente. O que são orações reduzidas? São as que não possuem o verbo conjugado. Orações reduzidas não possuem verbo conjugado. Aí o verbo estará no infinitivo, gerúndio ou particípio. Não esqueçam que toda oração reduzida deve estar acompanhada de uma oração desenvolvida. Preste atenção. O que é uma oração desenvolvida? É uma oração que possui o verbo conjugado. Se o verbo está conjugado, a oração está desenvolvida. Se eu tenho apenas um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, que são as formas nominais do verbo, essa oração será reduzida. E toda reduzida depende de uma desenvolvida. Olhem só aqui os exemplos. Reduzidas de infinitivo. É necessário gostar
de frutas e verduras? Gostar infinitivo, oração reduzida de infinitivo. Aqui nós temos o verbo ser, que está conjugado. Reduzidas de gerúndio. Gosto de crianças correndo pela casa. Correndo no gerúndio, e lá na primeira oração o verbo gostar, que está conjugado. Ou seja, verbo conjugado, oração desenvolvida. E as reduzidas de particípio, concluído o jogo, o time foi descansar. Ah, tem um verbo no infinitivo aqui, mas faz parte de uma locução verbal. Foi descansar. Tem o foi que está conjugado. Essa aqui não. Nessa oração, concluído o jogo, só existe um verbo e ele está no particípio. Por isso ela é reduzida de particípio. Fechou, gente? Encerramos aí as orações, então. Vamos partir na próxima aula para os sinais de pontuação, conteúdo que eu nem preciso dizer que cai direto em concurso, assim como as orações, né, gente? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês. Além de todo tipo de dica que tem no canal, tem o curso gratuito com a matéria, o conteúdo completo, né, gente? Que começamos lá na fonética, já vamos chegando aí, caminhando para a aula 50, em seguidinha nós terminamos todo o conteúdo, vai ficar disponível na playlist para vocês com o curso gratuito completo, beleza? Tá inscrito já, né? Não vai perder uma preparação completa de português para concursos, beleza, gente? Fechou? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.